Bem-vindos ao ano letivo de 2021, bem-vindos ao canal Estação Pimpolhos. Eu sou o Prof. Jean e essa aqui é a aula do dia 18 e 19 de fevereiro. Vamos estudar! Vamos estudar. Para que os nossos pimpolhos consigam aprender da melhor forma possível, que vocês possam orientá-los da melhor forma possível, eu desenvolvi algumas orientações que eu vou passar aqui para vocês rapidinho. Primeira orientação é, desenvolva uma rotina de estudo com os filhos de vocês. Então, escolha ali 2, 3 dias da semana, ou todos os dias, sempre no mesmo horário, de preferência no mesmo local, um local mais calmo, sim, para que a criança consiga saber que aquele dia, aquele determinado horário, é o horário dela estudar. Então, por exemplo, segunda, quarta e sexta, das 7 às 7h30, nós vamos fazer atividade. Então, aqui na mesa da cozinha. Então, a criança vai estar criando o hábito de fazer isso sempre. Organização de materiais. Sempre na segunda página da apostila, bem no fim da folha, vai ter ali materiais necessários. Então, vocês olham ali e organizem esses materiais antes de começar as atividades com a criança. Porque se você ficar parando por cada pouco, pegar um lápis, pegar giz de cera, pegar a borracha, pegar o alfabeto móvel, pegar a régua, aí você desconcentra a criança. Outra coisa é a disponibilidade. Esteja sempre disponível para a criança na hora de você fazer a atividade. Então, se você definiu ali meia hora por dia de estudo, esteja ali a meia hora. Deixa fora, deixa desligada a panela de feijão, deixa desligada a TV, desliga o celular, põe embaixo, não fica usando o celular, não deixa a roupa batendo, senão você vai ficar prestando atenção na máquina, etc e tal. Então, fique disponível para a criança. Tente desconcentrá-la o mínimo possível, tá bom? Para ela desenvolver esse hábito de estudo. E a última coisa é deixar a criança responder. Então, ao invés de você ficar dando a resposta, pegando na mão da criança ou fazendo por ela, deixe que ela faça. O erro é parte do processo de aprendizagem. Tá? Quando a criança erra e ela é corrigida, ela aprende. Agora, se você fizer para ela, ela não vai aprender. Então, deixe sempre a criança responder, mesmo que para você pareça que tenha ficado feio, pareça que esteja errado, mas deixe ela responder do jeito dela. A gente tem que conduzir as crianças para a resposta certa. Se a gente der a resposta, ela não cria sinapses mentais, ela não consegue criar esses links, né, dentro do cérebro dela para que tal coisa com tal coisa dá outra coisa, dá a resposta certa. Ela vai tentar sempre a resposta certa da forma mais fácil, que é perguntando para alguém e não tentando pensar por ela mesma. Os materiais que nós vamos usar para essa nossa primeira apostila. A apostila, obviamente, lápis de escrever, borracha, lápis de cor, alfabeto móvel e também a régua. O alfabeto móvel e a régua são opcionais, tá bom? Mas é bem legal que vocês já tenham eles em mão. A atividade 1 diz o seguinte: observe a imagem abaixo, com lápis de cor vermelho, circule somente as letras. Então a criança vai olhar aqui, vai ver o que é letra, o que é número, o que é símbolo. Pode ser que ela não saiba, pode ser que ela pense, por exemplo, que o símbolo de porcentagem seja uma letra, seja um número, tá? Deixa ela circular, porque eu quero saber quais crianças já têm isso bem definido, de letra, número e símbolo, e quais crianças ainda não têm. É aquele negócio de sempre, se você fizer por ela, eu não vou saber que ela está em tal nível, que ela está em outro. Então eu vou pensar que ela está ali sabendo que aí na verdade ela não sabe. Então você só está atrapalhando ao invés de estar ajudando o seu filho. A atividade 2 está dizendo assim: com lápis de cor amarelo, faça um risco sobre todos os algarismos. Prof, eu não sei o que é algarismo. Calma que a gente chega lá. Antes disso, está dizendo assim, ó, com lápis de cor amarelo. Então você não pega o lápis amarelo e dá na mão da criança. Você deixa a criança achar o lápis amarelo no estojo, na caixinha de lápis, tá bom? Porque aí ela vai aprendendo que aquela é a cor amarela. Se ela ainda não sabe, aí você fala, olha só, por exemplo, aquela xícara ali, ó, é amarela, a camiseta da mãe é amarela. Aí ela vai fazendo essa conexão. Ah, se aquilo ali é amarelo, então o lápis que mais parece com aquilo ali é esse aqui. E aí ela vai aprender as cores, se ela ainda não sabe, tá? Na atividade está pedindo para falar sobre os algarismos, né? Fazer um risco sobre todos os algarismos. O que é um algarismo? Algarismos e números são muito confundidos. O algarismo, ele é a representação gráfica de um número.
tá? Então, o número representa uma quantidade. Quando eu digo assim, eu tenho 3 lápis, eu estou dizendo que a quantidade de lápis que eu tenho é esse 3. E para eu escrever que eu tenho 3 lápis, eu uso o algarismo 3. Quando eu digo assim, eu tenho 30 lápis, o 30 é a quantidade que eu tenho, é a representação, mas o algarismo 3 e o algarismo 0 é que forma esse número 30, tá? Então, cada algarismo, ele representa um número, e aí juntos os algarismos representam outros números, aí depende da ordem, vira um número, ou vira outro. Por exemplo, se eu pegar o 2 e o 1, algarismo 2 e algarismo 1, eles viram o 21. Se eu pegar o algarismo 1 e depois o algarismo 2, eles viram o número 12. Tá? Então, usem essa linguagem com o filho de vocês, de falar algarismo quando for algarismo e número quando for número. Tá? Eu sempre vou estar reforçando isso durante o ano todo. Então, a criança vai fazer um risco sobre todos os algarismos, vai realmente riscar. Vou pegar aqui o meu lápis e vou riscar, por exemplo, o algarismo 3. Risquei o algarismo 3. Tá? Com lápis de cor amarelo. Aí ela vai achar os outros algarismos. Se ela não souber, você deixa ela riscar o que ela achou que é o número. Por exemplo, se ela achar que a letra M é um algarismo, você deixa ela riscar. Atividade 3. Está dizendo assim. Faça um traço azul embaixo de todas as letras que aparecem no seu primeiro nome. Isso é o enunciado está sempre falando com a criança, tá? Então ela vai fazer um traço azul embaixo das letras do nome dela. Por exemplo, eu me chamo Jean, então eu faço o traço azul embaixo do J, embaixo do E, embaixo do A e embaixo do N. Aproveita que está aqui o alfabeto em ordem e leia as letras com ela, tá bom? Com a criança, que ela já vai reforçando sempre a ideia de alfabeto. A atividade 4 está dizendo para a criança escrever o primeiro nome dentro desse retângulo. Então, eu pegaria aqui e escreveria o meu nome, né? Jean. A letra tá feia porque no computador, gente, é difícil de escrever, viu? Atividade número 5. Está dizendo assim, ó. Conte quantas bolinhas existem dentro de cada quadrado e escreva um número no quadradinho do lado. Em seguida, pinte todas as bolinhas. Então, nós vamos contar. Por exemplo, nesse primeiro quadrado, tem 3 bolinhas. Aí você vai pedir para a criança escrever a representação, né? Então, o número 3 aqui. E aí ela vai pintar todas essas bolinhas aqui que estão nesse quadrado. Se ela pintar um pouquinho fora, não tem problema, tá? A gente diz para ela pintar dentro, mas se ela pintar um pouquinho fora, agora no começo, não tem problema. Pode entrar! A atividade 6 diz o seguinte: ajude o aluno pimpolho a chegar na escola. O aluno pimpolho é esse moço de camiseta rosa, mochila nas costas, e a escola é aquela escola ali em cima. E aí o que o aluno vai fazer? Você vai pedir para ele passar com o dedo, tentar chegar no caminho. Tá? Ele vai tentar, pode ser que ele erre, pode ser que acerte de primeira, mas você vai pedir para ele chegar no lugar certo, que é lá na escola, 3 vezes. Tá? Então ele vai fazer 3 tentativas só com o dedo. Conseguiu uma vez, conseguiu 2 vezes, conseguiu a terceira, ok. Aí ele vai pegar o lápis de cor e vai fazer esse caminho com o lápis. E aí depois ele pode pintar para deixar tudo bem coloridinho ali o caminho para chegar na escola, ok? Então, primeiro com o dedo, depois com o lápis de cor. A atividade 7 está dizendo o seguinte: ligue os triângulos ao número que indica a quantidade. Então, a gente olha aqui os triângulos, pede para a criança contar quantos triângulos tem. Quando ela descobrir esse número, a gente pede para ela ligar com a representação desse número aqui do lado esquerdo. E aí a criança pode ser que algumas não saibam que o número 5 representa 5 quantidades, né? A gente está construindo isso. Aí você pode, nesse caso, apontar para ela, pode contar, falando, ó, esse aqui é o número 5, esse é o número 1, esse é o número 4. Qual desses aqui que é o número que você precisa? E a criança vai mostrar. Então, por exemplo, o triângulo, aqui onde tem um triângulo, tem que ligar com o número 1. E vamos fazer isso aqui. É para isso que precisa a régua, se você quiser usar agora, tá? Só para ligar de um ponto no outro, passa o traço ali. Se não, pode ser um risco meio tortinho, como ficou o meu aqui. A atividade 8 também é uma atividade de ligar. Então, do lado esquerdo está escrito escola, e do lado direito está escrito escola, só que tudo embaralhado, tá? C, L, S, E, O e A.
Então a criança tem que ligar as letras que são iguais. Eu estou usando duas fontes diferentes de letra, mas é proposital, tá? Para a criança aprender que mesmo que o L seja usado outras fontes, que ele tenha outros tipos, ele é a representação da mesma letra. Essas foram as atividades da semana, então na próxima sexta-feira, quando vocês vierem buscar as próximas apostilas, vocês devolvem essas apostilas que vocês levaram, tanto as minhas quanto dos outros professores. E qualquer dúvida é só me chamar lá no WhatsApp, pode ser no chat privado, pode ser lá no grupo, que eu respondo todo mundo, beleza? Se você gostou do vídeo, clica aí no curtir, escreve nos comentários o que você está achando das aulas, se você achou que elas estão muito longas, se você achou que elas estão bem explicadas, coloca ali para eu melhorar cada vez mais, para facilitar a vida tanto para vocês quanto para mim e principalmente para os nossos pimpolhos, né? Dito isso, até a próxima aula. Tchau! Estação